Olá amigo, olá amiga, seja bem-vindo a mais um episódio, ou bem-vinda a mais um episódio aqui no canal Na Trilha do Terror. Eu sou o Márcio e eu vou dar continuidade aqui ao caso da mulher de outra dimensão, da suposta mulher que pode ser de Santa Além, ou melhor, Sete Além. Se você ainda não ouviu esse podcast, acessa aqui o link anexo a esse conteúdo que você vai estar sendo direcionado para a plataforma onde esse conteúdo está exclusivo para os apoiadores do canal Na Trilha do Terror no Orelo. Então peço a você que clique aí no link, venha ajudar a gente também, fazer parte dessa família e nos ajudar a cada dia a produzir mais episódios com conteúdo para você. Na segunda parte, nós vamos estar contando sobre a história do homem que apareceu em Tóquio, que também afirma ser de outra dimensão. Seria também esse homem de Sete Além? Vamos ouvir o conteúdo para tirarmos nossas próprias conclusões. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei e compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Lembrando que os nossos conteúdos não mais são publicados na íntegra aqui no YouTube, só no Spotify e também no Orelo. No Spotify, bastantes episódios para você, e no Orelo tem episódios exclusivos como este do caso da mulher que pode ser de Sete Além. Dito isso, meu amigo, minha amiga, convido você para mais um episódio aqui no meu e no seu canal, Na Trilha do Terror. Vem comigo! O episódio de hoje tem oferecimento da Retífica de Motores Precisa. Retífica de Motores Precisa, seu motor em boas mãos. Telefone para contato 041 3289 5856. Retífica de Motores Precisa. Bom, como eu disse, ou como dissemos no episódio anterior, no episódio relacionado a esse assunto, para ser bem exato, a Lerina seria uma mulher de outra dimensão? Seria ela de Sete Além? O que você acha? Estaria ela sofrendo de uma forma rara de doença mental relacionada ao espaço-tempo? Talvez não, pois ela não está sozinha na experiência, justamente. Um curioso incidente ocorreu em Tóquio, no Japão, no início dos anos 90. Lembrando que também a história da Lerina ocorre também ainda na década de 90. Pois é, e esse homem chegou em um voo com passaporte de um país existente. O homem expressou raiva e choque quando os funcionários da alfândega japonesa o detiveram. Embora os funcionários verificassem seus registros cuidadosamente, o passaporte havia sido emitido por um país que não existia. Nenhum registro mostrava que o país jamais existiu. Embora existam passaportes emitidos por outros países inexistentes, conhecidos como passaporte de camuflagem, este passaporte era real e tinha carimbos de funcionários alfandegários em várias páginas, incluindo carimbos de funcionários alfandegários japoneses de visita anterior que o homem teria feito ao Japão. O homem era viajado e caucasiano. Ele dizia que o país no qual morava ficava na Europa e existia há quase 1000 anos. Ele carregava dinheiro legal de vários países europeus, uma carteira de motorista internacional e falava ainda, acredite, pasme, vários idiomas. Por fim, indignado, ele exigiu uma reunião com autoridades superiores do governo. Ele estava convencido de que alguma grande piada prática estava sendo pregada sobre ele. Depois de ficar detido por quase 14 horas em uma pequena sala de segurança no terminal do aeroporto, alguns funcionários do governo ficaram com pena do homem e o transportaram para um hotel. Eles ordenaram que o visitante misterioso esperasse por ali, até que decidissem o que fazer sobre o assunto. Pelos relatos, os japoneses estavam tão confusos e confusos quanto ao mistério do homem sem pátria.
Embora 2 funcionários da imigração tenham recebido instruções para não permitir que o homem saísse de seu quarto, na manhã seguinte, os guardas descobriram que ele havia sumido. Sim, misteriosamente ele havia sumido. Agora pasme, a única saída que havia no hotel, do quarto onde estava o homem, era a porta na qual os funcionários, ou os agentes, ou os guardas vigiavam. E a única janela não tinha saliência externa. E mais, ela ficava a cerca de 15 andares acima do chão, de uma rua movimentada do centro da cidade de Tóquio. Numa busca desesperada e incansável na tentativa de localizar o homem, as autoridades lançaram uma caça intensa em Tóquio pelo misterioso viajante. Porém, depois de alguns dias e horas gastas à procura do homem misterioso, finalmente eles desistiram da caçada e o homem nunca mais foi visto. Outro fato também sobre aparecimentos de pessoas de outras dimensões foi publicado no jornal espanhol Explicata, que contou uma história que se parece com a de Lerina, só que do ponto de vista oposto. O relato original também sobre histórias assim, escrito pelo jornalista Segundo de la Penha e publicado em um dos maiores jornais da Venezuela, é o Tempo, relatou uma história bem estranha. De la Penha conta que tudo isso cheira fortemente a uma mudança de multiverso. O incidente ocorreu no campus de ULA, Universidade dos Andes, e envolveu um conhecido membro do corpo docente, ou seja, histórias semelhantes à deste homem e a de Lerina, que eu falei do episódio na qual deu início a essa série. Segundo De la Penha, tudo isso aconteceu em plena luz do dia. Assim como este homem que desapareceu no hotel, conta-se também a história de um professor que acabou desaparecendo. E tudo aconteceu em plena luz do dia, de acordo com dezenas de testemunhas. Segundo as testemunhas, o professor saiu de um dos prédios da universidade, aonde lecionava. Atravessou um estacionamento até onde estava seu carro estacionado. E no carro ele entrou. Muitos viram enquanto ele caminhava para o carro. Muitos até o chamaram e o acenaram. O professor abriu a porta do carro, entrou, sentou-se, fechou a porta. O carro ficou lá imóvel. Eventualmente, alguns alunos curiosos foram até o carro e o encontraram vazio. O professor havia desaparecido para sempre, pois o incidente ocorreu há mais de 40 anos. Esse caso foi relatado no jornal El Tiempo da Venezuela. O conteúdo foi publicado pelo jornalista Segundo Penha. Segundo Penha, para ele, essa história cheira fortemente uma mudança de multiverso. E o incidente ocorreu no campus de ULA, Universidade dos Andes, e envolveu um conhecido membro do corpo docente, que foi esse professor. O fato é que não há nenhuma explicação científica ortodoxa para nenhum dos incidentes descritos, tanto de Lerina, como do professor, como do homem que apareceu em Tóquio, a menos que se olhe para a vanguarda da especulação científica. Explorando essa fronteira mal iluminada entre conhecimento e mito, entre conhecimento e o desconhecido, a resposta pode ser encontrada. As pessoas que aparecem e desaparecem podem não ser apanhadas por ondulações desonestas do tempo, mas por anomalias no tecido do multiverso vivo e imutável. Alguns físicos quânticos teorizam que a existência é povoada por infinitos universos criados infinitamente. Cada universo é como uma bolha infinita, dando origem a novos universos, novas bolhas ilimitadas. O tempo não existe. Em vez disso, tudo é uma eternidade de agora. No mundo dos quantas, ou das quantas, que abrange tudo que existe. Os multiversos estão vibrando em taxas diferentes. Alguns mundos paralelos literalmente se sobrepõem ao nosso. Os físicos também tiveram vislumbres dessas outras realidades durante experimentos que as partículas subatômicas desaparecem e depois reaparecem. Se eles estão pulando dimensões ou realmente viajando entre multiversos, ninguém sabe. Finalmente,
A teoria quântica e a teoria das cordas reconhecem uma relação simbiótica entre a consciência cognitiva e o universo. Em essência, o universo não pode realmente existir a menos que uma mente o perceba. A mente influencia os quantas, e os quantas influenciam, talvez até o programem a mente. É uma via de mão dupla. Então agora, o que aconteceria se essa ligação quântica entre o universo quântico e a mente quântica fossem quebrada, mesmo que brevemente? O que você acha que aconteceria? A pessoa se tornaria um navio que perdeu sua âncora, ficaria à deriva? Nesse caso, uma âncora para o universo. Uma pessoa poderia escapar dessa realidade para uma outra, ou para uma porta ao lado do nosso universo? Em caso de afirmativo, haveria então uma troca, ou trocando uma versão de uma pessoa por outra, uma espécie de troca multiverso universal? Como é que você entende isso? O que você pensa disso? Ou como no caso do infeliz professor perdido. Uma pessoa simplesmente desaparece sem que nenhum contrapeso a substituísse de uma realidade adjacente. Como entender isso? O tempo não seria afetado e os dois universos paralelos seriam tão simétricos que apenas pequenas coisas poderiam ser diferentes? Se sim, pequenas coisas como um amante que já não existe ou uma irmã que nunca foi operada, como responder essa pergunta? Seria essas pessoas viajantes do mundo de sete além? Ou de uma outra dimensão paralela? O que você pensa a esse respeito? Deixa aqui seu comentário e eu te espero num próximo conteúdo aqui no seu canal, na Trilha do Terror. Até a próxima!